Isso significa então que uma pessoa, um ser humano, na verdade, ele não é, digamos, somente a sua experiência, aquilo que está armazenado no seu sistema nervoso. Ele é a soma disso com toda a informação disponível no universo. Tudo o que aconteceu no universo. E uma coisa muito interessante é que isso já era dito nas filosofias antigas. Na filosofia, por exemplo, antiga da Índia, no hinduísmo, existe o conceito de arquivos ou registros akáshicos. A caixa seria um arquivo universal de informações acessável, né, por meio do relaxamento mental, por meio de meditação. Você colocaria o teu cérebro num estado meditativo. Hoje a gente sabe que quando a gente entra nesses estados meditativos, você facilita o tratamento holográfico da informação, sincronizando as ondas cerebrais. Isso, então, facilita que você faça uma conexão com a própria estrutura do universo, onde existem, nas ondas que surgiram aí nas frequências desde o início do universo, existe codificada uma informação imensa. Sobre os sistemas que se auto-organizam, o que faz com que eles se auto-organizem? O que mantém essa dinâmica deles estarem se auto-organizando? O que faz isso acontecer? A verdade é a seguinte, isso é uma consequência natural do processo de complexificação. Por quê? Um sistema, para ser auto-organizador, ele precisa ter algumas características básicas. Os sistemas vivos, por exemplo, nós somos sistemas auto-organizadores. Essas características são, basicamente, você tem que ter uma grande redundância estrutural, quer dizer, uma repetição de elementos muito grande, né? No início, quando se gerou a cosmosfera, essa repetição enorme corresponde à repetição dos átomos no universo. Você tem um universo com uma quantidade infinita de átomos, né? A partir do momento que surge sistemas mais complexos como a vida, também entra em jogo uma redundância funcional muito grande. Quer dizer, o funcionamento dos sistemas depende de maneiras dos processos serem levados adiante que podem ser repetidos em vários níveis. No exemplo, por exemplo, de um ser vivo, nos vários níveis do organismo. Uma célula nervosa utiliza as mesmas cadeias de reações para produzir energia que uma célula renal, que uma célula cardíaca, uma célula do estômago, entendeu? Então, há uma repetição também, uma redundância funcional nesses sistemas. Terceiro, e que é muito importante, esses sistemas precisam ser distribuídos, quer dizer, eles têm que ter a capacidade de deslocar funções. E isso, por exemplo, o nosso sistema nervoso faz. Se a gente sabe, por exemplo, que se você sofrer um acidente antes dos 12 anos, que lese a tua circunvolução frontal inferior aqui, que é a área chamada área de Broca, que foi o neurologista que descreveu que a lesão nessa área provoca uma perda da fala, o que a gente chama de afasia motora. Se você tiver uma lesão nessa área, que ela é do lado esquerdo do cérebro, antes dos 12 anos, você vai desenvolver contralateralmente, no outro hemisfério cerebral, uma área de linguagem, entendeu? Há uma adaptação. Há uma adaptação. Uma outra área assume a responsabilidade. Isso é um deslocamento de funções, entendeu? Então as funções podem ser distribuídas assim. São esses três as principais características. O sistema tem que ser complexo, né? O sistema, para ter todas essas características, ele tem que ser muito complexo, no sentido que ele tem que ter uma quantidade enorme de estrutura, né? Então, fazendo uma analogia para o mundo das empresas, por exemplo, a empresa nasce, geralmente pequena, quando ela vai aumentando de tamanho, ela vai aumentando o seu nível de complexidade. Então, o primeiro ponto, eu acho que é que isso é natural. Isso significa que ela está em desenvolvimento. O grande desafio, se é que essa é a palavra mais adequada para descrever isso, mas assim, como manter o sistema vivo na medida que ele vai se
se complexificando, né? Porque a empresa vai se tornando cada vez maior, mais complexa, são mais informações, mais situações para ela lidar. Como é que isso mantém a empresa de forma sustentável? Que é essa busca hoje contínua dos empresários. Como é que a gente mantém o crescimento sustentável das organizações? Então, pelo que eu estou entendendo, uma forma de nós aplicarmos isso nas organizações é aquela primeira, elas precisam ter redundância no sentido de que precisamos de muitas pessoas ou muitas funções fazendo as mesmas coisas. A segunda está ligada à questão de ter funções, redundância em funções, não é isso? E a terceiro ponto, a questão da áreas ou pessoas que possam assumir responsabilidades diferentes, funções diferentes. Ou seja, a capacidade das pessoas trocarem de funções e manterem tudo funcionando perfeitamente. Isso, Seria isso? É, uma visão mais holística, vamos dizer assim, do funcionamento da empresa. Você não teria uma coisa segmentada, fragmentada, né? Ela teria que ser toda integrada e as pessoas serem capazes de entender qual é a parte dela dentro desse todo. Porque hoje em dia acontece muito em determinadas empresas que o funcionário está trabalhando num determinado setor e às vezes não tem noção do que está acontecendo nos outros e nem qual é a função, não se fala numa cultura daquela empresa e por que ela faz aquilo, né? Qual é o objetivo final da coisa. Ele só vai lá e está interessado em fazer o trabalho dele e ganhar um dinheiro no fim do mês. Isso não funciona bem. Se você muda isso por uma situação em que você pudesse distribuir as funções de forma que todo mundo entendesse todas as funções e fosse capaz de opinar também sobre tudo, é mais ou menos o que acontece nos sistemas holográficos, em que cada parte contém a informação do todo, né? Você teria uma empresa que poderia crescer de uma forma exponencial, logarítmica, porque o holográfico, quando ele se manifesta na natureza, ele se manifesta através do fractal, da geometria fractal, que é uma geometria que é baseada num crescimento cada vez exponencial, para cima ou para baixo, dependendo de onde você coloca a tua visão, né? De certa forma, então, por exemplo, esses programas que existem de qualidade, em que padronizam todos os processos e os procedimentos, eles ajudam no quesito de redundância, de repetição dos padrões para manter um certo nível de qualidade. Exatamente, mas como eles são só focados nisso e não falam muito no aspecto holístico da coisa, de que o funcionário deve ter essa visão total, e eu digo mais, não é só a visão total da empresa, não. Ele precisa ter a visão total da empresa e da cultura da empresa e da sociedade onde essa empresa está inserida e do planeta, da situação do planeta, que às vezes a autossustentabilidade vai depender disso, se for uma empresa grande, né? Então, é necessário que haja essa visão mais ampla em todos os funcionários da empresa, para a empresa ser uma empresa com características holísticas e poder crescer dessa forma exponencial. Então, a redundância, ela é só um aspecto para manter o sistema auto-organizado. Ou seja, nós precisaríamos, para termos aquele outro aspecto, que seria as trocas de funções para manter o sistema em harmonia e funcionamento, nós precisaríamos que as pessoas estivessem preparadas para exercer várias funções, e isso significa que elas precisariam ter essa visão de uma visão maior, que equivale à questão de saber o que está acontecendo nos cenários macroeconômicos, políticos, sociais, ambientais, econômicos. Exatamente. Para poder conseguir isso, você teria que ter uma espécie de educação permanente dentro da sua empresa, em que você e outras pessoas que você trouxesse estariam expondo para todo mundo as situações políticos, sociais, econômicas, ecológicas, empresariais do mundo de hoje, e que as pessoas discutissem isso, e opinassem e pudessem, então, estarem no mesmo nível que você está pretendendo estar a empresa. Porque a coisa não acontece quando você tenta fazer tudo isso e você está num nível que você está vendo essa visão toda e você fala e o funcionário não te alcança, está num nível mais baixo da evolução da consciência. Ele está vendo tudo dentro de um nível que ele está acostumado a ver fragmentadamente e não vê a coisa de uma forma holística. Vamos imaginar que alguém que esteja nos assistindo hoje tem à frente aí uma empresa com, sei lá, 1000 colaboradores e tem um desafio hoje mercadológico. Ele precisa se auto-organizar diante do cenário econômico que ele vive no mercado em que ele atua.